Vambora? Vamos continuar? Então, nesse vídeo nós vamos conversar sobre concurso de pessoas. Pessoal, o concurso de pessoas vocês vão encontrar, lá no artigo 29 do Código Penal, tá certo? E o concurso de pessoas é a reunião de 2 ou mais agentes com a finalidade de cometer um único crime. É um só, porque se forem vários crimes, nós estamos diante ou associação criminosa ou organização criminosa lá do 288 do Código Penal, tá certo? É um crime autônomo. Agora, se os agentes, as almas cebosas, se reuniram para cometer um único crime só, sem habitualidade, nós estamos diante ao concurso de pessoas e todos aqueles agentes que ali se reuniram para a prática de um único crime serão considerados autores do crime, beleza? Responderão em conjunto. Mas para reconhecer o concurso de pessoas, é importante que você esteja ligado nesses 4 requisitos que são cumulativos, ok? Os requisitos são cumulativos. Se eu tirar qualquer um desses, eu não tenho mais concurso de pessoas. O primeiro requisito, ele me parece muito tranquilo, vocês vão perceber, eu tenho aqui pluralidade de agentes, é óbvio, é concurso de pessoas, eu preciso de 2 ou mais agentes, então pluralidade de agentes e de condutas. O que significa essa pluralidade de condutas? Houve divisão de tarefas. Cada um dos agentes, cada uma das almas cebosas estão responsáveis pela prática de uma conduta para gerar a consumação do delito que eles ali estão reunidos para praticar, ok? Então, o primeiro elemento está dizendo pluralidade de agentes e pluralidade de condutas, divisão de tarefas. Dando continuidade, quando eu falo de nexo causal, ou melhor dizendo, é sinônimo, relevância causal de cada conduta, significa dizer que quando eu separo as condutas para cada um dos agentes, essas condutas devem ser necessárias, obrigatórias e importantes para a consumação do crime. Então, quando eu tenho essa divisão de tarefa, deve haver um nexo causal, uma importância, uma relevância entre cada uma das tarefas e o resultado final, ok? Então, eu tenho pluralidade de agentes e de condutas e cada uma dessas condutas são importantes, são necessárias para a prática do crime. Por isso, nexo causal ou relevância causal de cada conduta. O terceiro elemento é o que todo mundo lembra, apesar de ter um nome difícil, chamado de liame subjetivo. O que é o liame subjetivo? O liame subjetivo nada mais é do que o acordo prévio. Ou seja, o sujeito A e o sujeito B, as 2 almas cebosas, combinaram o crime antes, combinaram a divisão de tarefas antes, tiveram um plano criminoso antes. Então, o liame subjetivo é o acordo prévio. E o quarto e último elemento, e esse é importantíssimo, é chamado de identidade da infração penal. O que significa dizer? Todos aqueles agentes que concorreram para a prática do crime, que se juntaram para poder consumar um crime, todos eles respondem pelo mesmo tipo penal, dentro do mesmo processo, dentro da mesma ação penal. Por isso, identidade no sentido de ser idêntico. É o mesmo tipo penal para cada um dos autores que ali concorreram para a prática criminosa. Ok? Fácil, né? Então, esses elementos são o quê? Cumulativos. Se eu tirar qualquer um deles, eu não tenho mais concurso de pessoas. Não significa que eu não tenho crime. O crime continua, mas eu não tenho o concurso de pessoas. Mas vejam, dentro de um plano criminoso, dentro de uma prática criminosa, eu não tenho somente os autores. Eu posso ter autores, mas eu também tenho o partícipe. Então, aqui nós vamos falar sobre a participação. Senhores, o partícipe, ele não pratica o verbo núcleo do tipo penal. Então, se nós estamos falando de um homicídio, matar alguém, o partícipe não é aquele que mata de verdade, não. Se eu estou falando de um roubo, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, o partícipe não subtrai. Ok? Então, quais são as modalidades, quais são as figuras de partícipe que nós temos no ordenamento? Nós temos a instigação, induzimento e o auxílio material.
A instigação, o partícipe é aquele que reforça uma ideia que já existe na cabeça do autor. Ele vai ficar lá só reforçando. O induzimento, em contrapartida, ele que vai dar a ideia do crime para o autor. E no auxílio material, ele vai entregar os instrumentos para o autor praticar o crime. Vou dar um exemplo. Vamos supor que João tá indo no boteco lá do bairro dele, muito triste, né? Sofrendo, aqueles botecos de bairro que todo mundo frequenta, todo mundo conhece todo mundo. Ele chega lá pro dono do boteco, o Antônio, e o Antônio pergunta assim pra ele: o que foi, João, que você tá triste desse jeito? Ele: bicho, peguei minha mãe me traindo, o amor da minha vida, com meu melhor amigo, não sei o que eu faço. Olha a palavra, não sei o que eu faço. Se eu não sei o que eu faço, e o Antônio vira para ele e fala assim: por que você não mata essa mulher? Olha o Antônio plantando a sementinha do mal na cabeça do autor. Quando ele planta a sementinha do mal, é induzimento. Vai fazer nascer, vai fazer surgir. Agora, se o João vira e fala assim: eu tô pensando em matar essa mulher, e o Antônio fala: mata mesmo? Eu, se fosse, você matava. É instigação. Por que é instigação? Porque ele está reforçando uma ideia pré-existente. Agora, o João, vamos supor que o Antônio vira para ele e fala assim: olha, então toma essa arma aqui minha, ou então toma esse veneno, vai lá e mata essa mulher. Então, o Antônio está surgindo como uma participação por auxílio material. Eu posso ter uma participação com auxílio material e instigação, auxílio material e induzimento, ou então ela sozinha. O que eu não posso é ter instigação e induzimento junto, porque elas são incompatíveis, tá certo? Eu posso ter aqui individualizado, ou então eu posso cumular o auxílio material ou com a instigação ou com o induzimento. Beleza? Fácil? Tranquilão? Então já clica no próximo vídeo pra gente continuar conversando, eu tô te esperando.